Olá, e aí? Tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, sou especialista em estudos literários. Bom, gente, a gente está aqui com um projeto, né? Mas antes de tudo, hoje é 21 de abril de 2021, são 9 horas e 57 minutos. Muito bem, olha, nós estamos com um trabalho que é um projeto de divulgação da literatura do Piauí. E para isso nós estamos trabalhando palestra de estudos literários, com um pouco de análise de alguns escritores novos, contemporâneos aqui da literatura do Piauí. Bom, nós estamos trabalhando com o livro Piauí em Letras 2, coletânea de Adrião Neto. É isso aí. Então, esse trabalho eu acho muito importante para que as pessoas possam conhecer esses novos escritores que, infelizmente, a gente pouco conhece nas nossas livrarias, aqui em Teresina, porque aqui em Floriano não tem livraria, né? Uma biblioteca só tem um Sesc, né? Mas é difícil você fazer uma antologia de poesias de escritores novos. Eu acho que é benéfico o trabalho do Adrião Neto com essa iniciativa, né? Bom, hoje a gente vai trabalhar mais um escritor contemporâneo que realmente escreve literatura de bom nível poético, né? Bom, eu estou falando do Edivaldo de Lima e Silva, ok? Bom, ele nasceu em Saloá, Pernambuco, chegou ao Piauí no ano de 1976, foi morar no distrito de Tucuns, Uruçuí. Depois, ele é um desportista, líder estudantil, residente, presidente da CEL, Casa de Estudantes de Uruçuí, Teresina, colaborador dos jornais Expresso do Sul, Cerrado e Relações Públicas da revista Espaço Literárias, incentivador dos projetos dos movimentos sociais, professor, político, poeta, escritor. É servidor público graduado em letras, português, agronomia e filosofia. O cabo é bom. A vida literária recebeu forte influência dos poetas Gregório de Matos, Gonçalves Dias, Carlos Drummond de Andrade, da Costa Silva, Elmar Carvalho, Anchieta Santana e Manuel Barcelar, o Tubá. E ao longo de sua trajetória poética tem contribuído com a nossa literatura uruçuense, lá de Uruçuí, né? E do Cerrado. Em 2009 publicou a obra Ecos do Cerrado, em dos dramas sociais. O massacre do bioma cerrado, a exuberância e a magia da natureza, o encanto do amor nas travessias das vidas, né? Terra, Homem, Vida. Em 2014 publicou a obra poética As Lágrimas das Flores, dividida em duas partes. As lágrimas apresentam um contexto crítico da agressão à natureza, da fauna e da flora, onde denuncia o sofrimento do homem pela violenta brutalidade do capitalismo selvagem, impregnado nas terras do Cerrado. Depois ele escreveu Das Flores, uma reflexão sobre o cotidiano em nosso meio social, conhecido como o poeta do Cerrado. Para ele, as palavras compostas nos seus versos são como as folhas secas perdidas no sopro do vento após as queimadas do cerrado durante o verão escaldante. Uma viagem no universo do imaginário dos sonhos poéticos. Acrescenta ao seu mundo mágico e utópico
o viver de duas loucuras, as fantasias do poeta e o sonhar do filósofo, membro fundador da Academia Piauiense de Poesia. Muito bom. Edivaldo Lima e Silva, um ativista literário, né? Muito bom mesmo. O cara tem um trabalho muito bom com a literatura aqui do Piauí. Olha, tem muitos poemas aqui do Edivaldo. E eu escolhi um poema que possa refletir um pouco da sua poética e da sua poesia, né? O nome do poema é Voos da Alma, né? Bom, vamos ler o poema, como sempre aqui a gente faz uma leitura do poema, né? Não esquecendo, gente, que esse trabalho é para a comunidade dos professores e alunos de língua portuguesa da escola pública aqui no município de Floriano e demais outros municípios aqui que compõem o nosso estado do Piauí, que precisam ter um conhecimento dessa literatura, né? Bom, vamos lá? Voos da Alma, Edivaldo Lima. Vamos ler o poema? Perdido dentro de mim, nos voos da alma, querendo entender o que ainda tenho em mim, andante pela minha vida, agarrado num labirinto de desejos e de sonhos, à procura de caminhos, e no enlouquecido mundo as horas passam rápidas. A vida dorme em vazios que não consigo desvendar. E no canto dos passarinhos, nos beijos da saudade, ontem e hoje para mim é ir para aí, segundo os ventos. E nos voos da alma não tenho amanhã, na imensidão do que ficou, não guardei um espaço, só sei que vou por aí. Legal, eu gostei, adorei ele. Bom, agora vamos fazer uma breve análise da poesia de Edivaldo Lima. O que ele nos revela, o que ele nos fala sobre esse poema Os Voos da Alma, né? Lembrando que aqui a gente tem a pretensão somente de fazer uma breve leitura superficial do poema, no sentido de ajudar ao nosso leitor que está nos assistindo a ter essa recepção estética de poder ler poesia de uma maneira mais fácil, né? Porque muita gente pensa que poesia é uma coisa fechada, uma coisa muito hermética, né? Mas não. Se você tiver um pouco de paciência, você pode ler poesia sim. Bom, vamos lá para a primeira estrofe, quando ele fala aqui nos voos da alma. Perdido dentro de mim, nos voos da alma, querendo entender o que ainda tenho em mim. Quer dizer, o primeiro ponto que ele, nessa estrofe, ele começa a fazer uma introspecção dentro do seu eu lírico, dentro da sua consciência, né? Procurando algo que ele possa, aqui nessa palavra, entender, né? O que tem dentro dele, né? O que ele realmente pode descobrir na sua própria essência, na sua própria condição de existir dentro do mundo dele, né? Eu acho interessantíssimo. Ele é um poeta que tem uma abertura muito para a questão da condição humana, do existir dentro da vida, né? Isso é muito bom. Ele é um poeta um pouco filosófico, né? Vamos lá. É na segunda estrofe. Andante pela minha vida, agarrado num labirinto de desejos, de sonhos, à procura de caminhos. Quer dizer, ele já procura nessa segunda estrofe elaborar um pouco daquilo que ele entende como
a gente pode refletir sobre as questões da vida humana, né? Os desejos, os sonhos, e como é que a gente pode, entre esses desejos e sonhos, encontrar um caminho para poder descobrir o sentido da vida, né? Eu acho isso interessante porque nos dá conta de que é preciso apreciar um pouco essa questão da vida como algo que a gente possa amadurecer, mesmo nas dificuldades. Eu acho que o Edivaldo tem esse ofício de poder escrever a literatura, especificamente a poesia, para nos mostrar algo que a gente tem na nossa própria consciência, no nosso, aquilo que a gente às vezes não se depara para, no momento de silêncio, ouvir a nossa alma ali dentro da nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Bom, no terceiro estrofe ele fala uma questão interessante. E no enlouquecido mundo as horas passam rápidas, a vida dorme em vazios que não consigo desvendar. Bom, aí ele entra na realidade. Ele entra assim falando sobre esse mundo que nós estamos diante da nossa volta, né? Como é que a gente percebe esse mundo, né? Com tantas tragédias, com tanto sofrimento, né? Eu acho que tem uma palavra que ele fala bem que a vida dorme em vazios, né? Pessoas, né? Que às vezes não se encontram com a sua vida porque se perderam no tempo, no espaço, né? De repente você vê que as horas passam rápidas, porque esse mundo que nós estamos, a gente tem que ter uma consciência. Hoje eu acho que é por isso que eu entendo que a poesia do Edivaldo é uma poesia humanitária, entendeu? Ela não é uma poesia somente de falar da condição humana, mas do sujeito que realmente está nessa realidade desse mundo distópico, né? O que é um mundo distópico? É um mundo cheio de contradições, de coisas estranhas que às vezes a gente, como esse, né? Você vê, jamais uma pessoa poderia pensar que a gente poderia chegar numa situação de uma crise sanitária tão grande como essa, né? Eu acho que o Edivaldo tem esse feeling, essa capacidade de nos revelar um pouco desse mundo enlouquecido, né? Bom, continuando na próxima estrofe, ele fala, aí ele desvela uma coisa que eu acho interessantíssimo na poesia dele, né? Ele fala uma coisa muito sutil. Ele fala aqui: e no canto dos passarinhos, nos beijos da saudade, ontem, hoje, para mim, é ir para aí, seguindo os ventos. Quer dizer, ademais que nós, por demais que nós estivéssemos ou estamos diante de uma grande dificuldade em nossas vidas, ele recorre aqui à liberdade, né? À saudade, né? E seguir em frente, né? Como os ventos que a gente sente quando a gente vê que é preciso, como diz o poeta Fernando Pessoa, é preciso, como ele diz no poema, navegar é preciso, né? Mas viver é bem melhor, né? Então, eu acho muito interessante quando ele fala aqui no Canto dos Passarinhos, que ele recorre um pouco à memória do seu eu lírico, quando ele diz que a saudade, né? O poeta sempre está buscando algo que provavelmente para algumas pessoas é algo inatingível, mas
Para nós que somos escritores, eu me dou o direito de dizer que eu também, às vezes, me sinto no direito de falar um pouco do tempo, aquele tempo que nós realmente vivemos, né? É interessante que nesses tempos de crise sanitária, de muita angústia por algumas pessoas, a gente vê que as pessoas estão recorrendo, eu mesmo, eu estou ouvindo muita coisa da década de 80, 90, porque é, existia vida, né? Existia uma normalidade constante no nosso cotidiano, né? Eu acho que o Edivaldo tem essa questão também, né? Eu acho que ele bebeu um pouco no romantismo, né? Quando ele fala que e no canto dos passarinhos, nos beijos da saudade, ontem e hoje para mim é ir por aí segundo os ventos. Quer dizer, ele tem uma questão fundamental, é buscar um pouco do sentido da vida, né? Que é maravilhoso, né? Diante de tudo, diante de todos, a gente está aí na caminhada. Por último, ele fecha o poema dele com uma questão muito interessante. Ele fala: e nos voos da alma não tenho o amanhã, na imensidão do que ficou, não guardei um espaço, só sei que vou por aí. Eu acho que a questão fundamental da poesia do Edivaldo, ele recorre muito à condição da liberdade de poder viver uma vida sempre numa perspectiva de uma esperança de encontrar uma luz no fim do túnel, né? Para tudo que nos nos revela, né? Diante de certos obstáculos, né? Eu acho interessantíssimo. Ele não é um poeta fácil de ler. Vocês já perceberam que eu tive que ter alguns alguns pontos que eu precisei assim aprofundar um pouco na questão da abordagem filosófica da sua poesia, né? Ele é um poeta mais assim para pessoas que realmente têm uma capacidade de poder ler a poesia de uma maneira mais aprofundada no sentido poético de rever um pouco aquilo que a nossa espiritualidade dentro da nossa consciência pode nos revelar, que é a alma humana, né? De como essa alma humana nos revela diante de tudo que a gente sofre, diante de tudo que a gente passa na vida. Não é isso, pessoal? Bom, esse foi o poema Voos da Alma, do Edivaldo Lima. Eu adorei esse poema, porque ele é recheado de coisas existencialistas da vida humana, né? Da condição de como você vive, da condição de como você busca a liberdade de poder superar certas situações. É como eu falo, a poesia é uma coisa interessante porque ela mostra a condição do ser humano diante de todas as situações possíveis e imaginárias. E é isso que o Edivaldo Lima nos revela nesse poema Voos da Alma. Beleza? Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso quadro, aqui com esse trabalho de palestra sobre esse livro Poesia em Letras 2, do Adrião Neto. A gente continua, para que você possa conhecer mais a poesia aqui do nosso estado do Piauí. Aqui tem cultura, pessoal. Valeu, obrigado, bom dia.